Bom dia a todas e a todos. Gostaria de, para darmos início à abertura do nosso Seminário Nacional de Direitos Humanos, convidar para compor a mesa a doutora Ela Vieco, Subprocuradora-Geral da República do Ministério Público Federal. A doutora Gilda Carvalho, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão. Dr. Roberto Ticanori, Coordenador Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. E o Pedro Paulo Bicalho, coordenador da Comissão Nacional de Direitos Humanos, Conselho Federal de Psicologia. Então, eu queria inicialmente cumprimentar a mesa, agradecer às autoridades que estão aqui, nesse momento, marcando esse início de um debate que, por hoje e amanhã, tomarão o Sistema Conselhos de Psicologia e todos os psicólogos, psicólogas brasileiras e aqueles que se interessam pela relação, pelo debate dessa relação entre a psicologia e os direitos humanos. Queria saudar todos os representantes dos conselhos regionais de psicologia que estão aqui presentes, saudar a todos os convidados que vão nos ajudar nos debates durante o seminário, agradecer, saudar a todos que nos assistem também online, que a abertura e a conferência estão sendo transmitidas online para todo o mundo, né? E eu gostaria de, brevemente, antes de passar a palavra aos nossos convidados, fazer uma citação de um trecho, de um texto de uma colega nossa, psicóloga, também militante dos direitos humanos, a Fernanda Ottoni de Barros Brisset, porque me pareceu bastante oportuno que trouxesse essa fala da Fernanda para a abertura desse seminário. Ela diz: sim, o convite é sair do centro e ir para a periferia. Só assim poderemos desconstruir um mundo que não soube conviver com o pior, sonhou controlá-lo e, portanto, não pode se inventar melhor. Na periferia, o melhor convive com o pior. Misturam-se. Não há meios de separar um do outro higienicamente. A linha fronteiriça perde sua nitidez. Mas será preciso atravessar os limites das fronteiras e enfrentar o risco de descobrir novos modos de vida e formas de sociabilidade responsável. O mundo é redondo, não tem fronteiras, e a gente pode se virar bem nesse mundo em movimento. Penso que o convite que é feito nessa passagem serve muito bem para o convite em abertura desse seminário. Temos como o tema do seminário drogas e laços sociais. E temos também a campanha de direitos humanos a ser lançada em nome da proteção e do cuidado, que formas de sofrimento e exclusão temos produzido. E esse convite que nos faz, Fernanda, de sairmos do centro, no centro onde hoje estão atuando nesse centro, né, governos estaduais que fazem políticas para usuários de drogas de uma forma conservadora, revivendo antigos
antigos esquemas, não é, que conhecemos bem na psicologia, quando se trata da questão da droga. Temos no centro declarações na imprensa também que apontam para um enfrentamento de forma conservadora, pouco ousada, convivendo nesse centro com instituições que tradicionalmente nunca tiveram no debate democrático e público da questão das drogas, que estão sendo colocadas no centro dessa política. Então, acho que precisamos pensar nesse convite de sairmos do centro e ir para a periferia. Nessa periferia é que podemos, de uma forma não autoritária, de uma forma sem preconceito e de uma forma respeitosa a todos os cidadãos brasileiros, especialmente aqueles que nossa preocupação nessa discussão do seminário hoje são usuários de drogas no Brasil, que possamos pensar numa política que respeite essas pessoas na sua condição cidadã e que toda a contribuição que as profissões têm, como a psicologia e tantas outras, e toda a sociedade, de um modo geral, que se mobiliza para enfrentar o problema, que a gente possa pensar de uma forma ousada, de uma forma inovadora, e conhecendo, e a partir daquilo que nós já conhecemos, já construímos, na convivência direta com as pessoas que são as principais interessadas no problema. Com isso, eu considero, então, aberto o seminário e gostaria de passar, então, para a sua saudação, sua palavra, a doutora Ela Vico. Muito bom dia. Assim, para mim, é muito gratificante participar desse seminário, retomar a minha militância em direitos humanos, que fiquei 2 anos como corregedora do Ministério Público Federal. Então, tive que me afastar desses fóruns, mas nem tanto, na verdade, porque eu também tenho o lado acadêmico, e nesse lado acadêmico eu tenho sempre participado das discussões, todos os temas de direitos humanos. E eu venho, né, a esse seminário com muita curiosidade, né, de ouvir as discussões a respeito dessa tensão, né, que existe entre as políticas de repressão e as políticas de prevenção, sendo que essas políticas de prevenção, inclusive tais como estão sendo desenhadas, na verdade, elas também são extremamente repressoras. E eu, na verdade, eu gostaria de dizer que eu não estou falando tanto como alguém do Ministério Público, mas alguém assim da universidade que está promovendo pesquisas sobre drogas há uns 4 anos, né? Então, e nessas pesquisas das quais eu tenho participado, então, justamente isso fica bem claro, né, que em nome da proteção e do cuidado, em nome dessa defesa da saúde pública, o que o Brasil e a maioria dos países do mundo, eles estão promovendo, na verdade, a exclusão e o sofrimento. Então, achei assim esse título, essa frase muito, muito bem pensada, né? Essa exclusão e esse sofrimento eu tenho percebido principalmente nas cadeias, né? E sob um olhar também muito específico das mulheres, né? Então, o que nós vemos é um aumento em todos os países
aí pode-se dizer que em todos os países, mesmo naqueles países em que a política proibicionista não é tão forte, sempre as pessoas que, de certo modo, né, são levadas à prisão, elas são aquelas que praticaram condutas relativas a tráfico de drogas, né? E no Brasil, as estatísticas apresentadas pelo DEPEN, elas são assustadoras, tanto do ponto de vista da população masculina quanto e principalmente da população feminina. Continuam os crimes patrimoniais como sendo aqueles que mais levam as pessoas à prisão, mas o tráfico está entre os 3 crimes que mais fornecem pessoas para esse sistema, que é um sistema de aniquilamento, na verdade, da pessoa humana. E com relação às mulheres, o aumento do número de mulheres presas numa proporção que é o dobro da dos homens, o crescimento é cerca de 7% ao ano, e essa percentagem ela é visualizada em todos os países das Américas, né, e também em outros países na África, mesmo na Europa, que adotam a política proibicionista. Então, é um aumento muito maior em termos de comparação, né, o aumento das mulheres que são presas, e elas são presas por quê? Por conta do tráfico de drogas. Numa análise de gênero, então, como é que a gente pode fazer uma avaliação disso? Por que tantas mulheres estão sendo presas, né? Estão sendo levadas ao cárcere? E isso se dá em virtude da vulnerabilidade das mulheres no mercado de trabalho. Elas estão entrando no mercado de trabalho e aí elas têm os ônus e os bônus. Mas na análise desse mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho informal, né, é um mercado que não tem garantias, então a gente vê que as mulheres, porque elas não têm garantias, elas não têm o mesmo acesso ao mercado formal, elas acabam sendo alijadas para esse mercado informal. E no mercado informal ilegal, no caso é ilegal, elas ocupam posições subalternas e elas são utilizadas como iscas, né? Então, elas são mais facilmente presas. Isso acontece, de modo geral, no sistema penal. As pessoas mais vulneráveis são aquelas que são presas em flagrante. Quando nós vamos fazer uma análise das pessoas que são condenadas, nós verificamos que a maior percentagem, que é uma relação entre homens e mulheres que são presas em flagrante e que são condenados e condenadas. E aí, então, fica muito claro que essa prisão, esse flagrante que serve como prova incontestável, né? Que aí, no momento em que uma pessoa é presa em flagrante, todas as outras considerações da sua primariedade, dos seus antecedentes, eles cedem, porque o flagrante acaba consistindo numa prova irrefutável e leva à condenação. Então, são pessoas, com isso eu estou querendo dizer, que tanto homens como mulheres que foram condenados e que estão cumprindo penas nas prisões do planeta, eles já são pessoas que são socialmente excluídas, e aí
isso faz com que elas sejam mais excluídas ainda e que sofram mais ainda. Com relação às mulheres, também na comparação, nós percebemos que elas têm os seus direitos, eles são menos respeitados que os dos homens. Os direitos, por exemplo, aos direitos sexuais, o direito à visita íntima, mesmo que formalmente seja permitido, quer dizer, na prática, não só por conta das condições do cárcere, mas também do meio externo, essas mulheres elas não têm direito à visita íntima. E outros, né, os seus laços, né, se fala nos laços sociais, os laços familiares, os laços sociais, para as mulheres, é muito mais difícil de elas manterem dentro da prisão. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar, assim, que provavelmente pode depois ser aprofundado no debate, é que as pesquisas, né, que nós temos feito na Universidade Federal do Rio de Janeiro e aqui na Universidade de Brasília, mostram que as pessoas que são presas, elas são presas por quê? Repetindo, né? Foram presas em virtude de flagrante, e o flagrante é que elas tinham droga consigo. Mas que droga? Qual é a quantidade de drogas? Né? Então, nós verificamos na pesquisa feita de 2008, 2009, que tanto no Rio de Janeiro como aqui em Brasília, a maioria, percentagem maior, eram de drogas, por exemplo, a de cocaína, que não ultrapassava a 10 quilos. Quantidades superiores a 100 quilos, naqueles 2 anos, não foram apreendidas com ninguém. Né? Então, essas pessoas, na verdade, elas são, hoje, por conta dessa necessidade de dar uma resposta ao problema das drogas com a prisão, com penas mais severas. Mas essas pessoas, elas realmente são traficantes, são os chamados grandes traficantes. Mesmo agora, essa prisão na Rocinha, desse traficante NEM, que é dito como grande traficante, tenham certeza que tem alguém que está acima dele. Ele provavelmente não é a cabeça. Né? Então, o que nós percebemos é que o sistema penal ele é seletivo, e nessa seletividade ele não pega os grandes peixes, ele pega, ele colhe, ele pesca os pequenos peixes. Então, novamente, aqui, o sistema penal, nós apostarmos no sistema penal, significa não dar, de forma alguma, proteção e cuidado às pessoas que são usuárias, ou que são usuárias e que, ao mesmo tempo, praticam um pequeno tráfico para manter a sua dependência, mas causa, sim, mais exclusão e mais sofrimento. Bom, eu não quero me alongar mais, mas gostaria, assim, de terminar dizendo a minha grande preocupação como pesquisadora de todas as propostas de mais agravamento da lei penal, né, de penas mais severas, porque, na verdade, elas não vão jamais, isso é por talvez o jamais eu também acabe sendo um pouco exagerada, mas vai ser sempre um bode expiatório, para dizer, não, funciona. Então, talvez acabe respondendo, acabe sendo selecionado. Mas a regra é de que não vai haver realmente uma resposta que incida sobre pessoas que estabelecem todo o comércio das drogas de uma forma puramente direcionada para o seu lucro. Né?
Então, eu fico muito preocupada com essas propostas de mais agravamento e também no sentido dos usuários, né, de internação compulsória, dessas comunidades terapêuticas, porque também eu vejo que da mesma forma, assim como o sistema ele funciona no sentido de incidir sobre os vulneráveis, no caso dessa internação compulsória e tal, ele vai incidir igualmente sobre pessoas que não vão poder exercer a sua autonomia, a sua liberdade de escolha, né? De modo que realmente esse seminário ele é importante no sentido de, espero, né, com essa interface com as redes sociais, inclusive internacional, de que fomente um debate dentro da sociedade brasileira. E um último ponto que eu acho muito, muito importante. Eu estou vendo aqui a Maria Lúcia Caram vai fazer a conferência, né? Nós estivemos há 2 anos atrás numa conferência nos Estados Unidos que para mim foi uma experiência maravilhosa, porque nessa conferência havia usuários de drogas, né? Usuários que continuavam usando drogas ou pessoas que usaram drogas pesadas e agora ou não usavam, ou usavam drogas mais leves, mas, enfim, eram pessoas em que a gente perde aquele preconceito de que são pessoas que elas não são integradas, né? A sociedade brasileira, pela mídia, ela constrói a ideia de que o usuário é alguém que não está do nosso lado, que a gente não conhece, que não é dependente, que é aquele dependente de crack, de cocaína, e esquece das todas as dependências. Então, é muito importante que essas pessoas elas sejam chamadas, porque elas vão dizer do seu ponto de vista como é que elas veem essas políticas públicas. Então, agradeço a oportunidade e desejo que vocês tenham um debate assim bastante produtivo. Muito obrigado, doutora Ela. Passo a palavra, então, ao Roberto Ticanori, representando aqui o Ministério da Saúde. Bom dia. Cara, bom dia a todos e a todas. Eu estou, nesse momento aqui, representando o ministro, né? Então, eu vou ser breve. À tarde eu vou falar mais pessoalmente, mas nesse momento eu acho que a gente deve estar só apontando hoje para o Ministério da Saúde esse cenário da questão que se coloca o debate em torno das drogas, né? Tem um relatório um relatório especial que foi feito pela Comitê de Direitos Humanos da ONU, apresentado na Assembleia do ano passado, que deve estar público, mas eu vou só ler uma frase, porque diz o seguinte: a saúde é um direito humano que é indispensável para o exercício dos outros direitos. Né? Acacianos. Assim. Não é possível ter outros direitos humanos se você não tiver saúde. Ou seja, fundamental que as pessoas estejam gozando de bem-estar, saudáveis, para poder gozar dos seus outros direitos. E, no entanto, no mesmo relatório apontam-se várias situações no qual, em nome do direito da saúde, se violam os seus direitos humanos. Bom, o que eu acho que acontece é que eu tenho um ponto de vista assim, a salvaguarda dos direitos à saúde, né, ela não é possível exercê-la de uma forma isolada. Né? Eu penso que as coisas são sistêmicas, né? E sistemicamente as coisas... Existe um raciocínio sistêmico assim, dentro de uma lógica sistêmica, nada é antissistêmico, tudo faz parte.
inclusive aquilo que é aparentemente contraditório, né? Então, esse aspecto, né, de dizer, o processo, as políticas de repressão, as políticas de controle, né, violam direitos, né, em nome do direito, né? Bom, tem a sua lógica e é funcional. É isso que eu queria deixar claro, né? Tem a funcionalidade, né, nas regras que o sistema vai sendo constituído. Então, e óbvio que dentro do sistema democrático você tem jogos de forças importantes. Então, pensando a lei de drogas mais recente, né? Se de um lado houve força política, força social, cultural para modificação e descriminalizar o porte de uso no usuário, né? O uso de drogas não é mais considerado crime. Por outro lado, no mesmo jogo de forças, a lei ficou em aberto. E aí deixou para discrição do delegado, do juiz, ou do agente de polícia, do agente da justiça, a discriminação entre usuário e traficante. Então, dá esses resultados aparentemente contraditórios, mas não é contraditório, né? Faz parte e retrata o jogo de força que nossa sociedade detém, né? Ou seja, se de um lado a gente consegue avançar em alguns aspectos culturais, existem outros aspectos que são extremamente conservadores, né? E estão instituídos. É sistêmico, assim, não é uma discrepância da lógica. Faz parte da lógica com a qual a gente convive, né? Que é uma lógica de contradições, que é uma sociedade de contradições, que é uma sociedade de diferenças que vão ter que estar sendo sempre colocadas e tensionadas, né? Dentro dessa situação, hoje se coloca, por exemplo, a questão do tratamento compulsório. É uma confusão de palavras, né? Internação compulsória, né? Tratamento compulsório, internação involuntária, recolhimento compulsório, né? Bom, acho que essas várias nuances das palavras, elas indicam exatamente as diversas posições e entendimentos sobre as questões que envolvem os indivíduos e a garantia do direito, né? Então, um jornalista me perguntou assim: poxa, mas as pessoas estão na rua, né? Você não acha que é certo ir lá e recolhê-las, né, para garantir a vida delas? Eu falei: olha, existem coisas distintas. A lei de reforma psiquiátrica, ela permite uma internação involuntária, né? Ela admite isso. Agora, a internação involuntária é uma indicação médica, né, após avaliação. É um ato e uma decisão a posteriori de uma avaliação particularizada, individualizada. Segue o cânone médico. Ok. Aquilo que está sendo advogado em muitos políticos têm proposto é um julgamento prévio, né? É uma discriminação de grupos. Você estabelece que um determinado grupo, X, aqueles que usam droga e estão na praça, né, podem ser compulsoriamente recolhidos. Falei, bom, isso é um ato discriminatório contra grupos. Extremamente complicado no Estado de Direito. Porque no Estado de Direito, se você começa a julgar grupos previamente e tomar decisões em cima desses grupos, de fato, aqueles indivíduos já estariam imediatamente tendo seus direitos violados. Daí ele falou: não, mas primeiro a gente recolhe, depois a gente avalia. Eu falei: bom, então primeiro, né, você viola e depois vai ver se a sua violação é legítima, faz sentido, né? Aí o jornalista ficou um pouco assim, porque, veja, não entendi que o jornalista estava querendo fazer uma defesa de posição dele, né, mas a confusão que se vai se criando, porque, mas coitados, né, eles estão naquela condição e tal. Agora, este olhar, seja da piedade, seja da rejeição, seja da vontade de controlar, é muito
misturado, e é realmente a questão da saúde entra sempre como uma justificativa para outras motes, para outros motivos, né? E desse ponto de vista, assim, tem sido um debate árduo manter essa distinção, né? O que é a defesa da saúde, né, como condição básica e como condição de direitos humanos básicos, né? E ao mesmo tempo não se alinhar, né, com essas posições de internação compulsória, recolhimento compulsório, que são atos discriminatórios, atos de violação em si, né, a meu ver. E a questão dos laços sociais, eu acho que é uma questão de fundo, né? Qual sociedade nós queremos viver, né? Em que tipo de relações nós queremos que façam e ordenem, né, a nossa vida, né? Porque, como eu disse, os efeitos que vão acontecendo são aquilo que o acordo social que vai se gerando, tá certo? Então, assim, a gente pode discordar de muita coisa, mas elas não brotam de outros lugares. Existem outras pessoas que discordam e agem e atuam no sentido que não me é conveniente, que eu não gosto. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que manter coerência. Não podemos simplesmente ir lá e eliminá-los, né? Então, é um processo de convencimento, de transformação, de exemplificação, de mudanças, que é muito sutil, porque a gente não pode usar da mesma lógica que os nossos próprios adversários ou aquilo que a gente discorda, né? Então, é lento. Eu acho que é difícil, é um debate delicado, complicado, mas a gente tem que perseverar nele. Bem, eu acho que hoje uma das iniciativas novas não, na verdade, assim, uma iniciativa deste ano, né, do Ministério da Saúde é retomar o núcleo de direitos humanos e saúde mental, né, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, e dali a gente ter um ponto de um observatório, uma possibilidade de conectar as políticas de direitos humanos com as políticas de saúde, né, e particularmente saúde mental. Acho que um aspecto que aí diz respeito especificamente aí independe, né, ou pelo menos não faz parte das decisões do Ministério da Saúde, e acho que isso é importante se colocar, é que o ministro tem dedicado não só tempo, mas decisão política, né, na ampliação dos acessos, né, a serviços e cuidados. Acho que isso cabe ao Ministério tentar garantir o maior possibilidade de facilitação de acesso ao tratamento, né? E para isso há uma determinação não só do ponto de vista da vontade política, mas da execução orçamentária disso. Então, os orçamentos para até 2015 têm recursos destinados, planejados, né, que devem permitir um crescimento significativo da rede de atenção, né? Isso é uma atitude nova do Ministério, no sentido de fato, estar investindo em saúde mental, na rede de serviços, né? Essa decisão começa a operar a partir agora, deste mês, já nós vamos estar aprovando na Comissão Tripartite uma portaria de reajuste dos serviços, tá? Então, hoje, a rede de CAPS, a rede de serviços de saúde mental, ela é muito subfinanciada, né? Então, fica complicado para os municípios expandirem essa rede. Então, antes dessa expansão, nós estamos fazendo um reajuste, nós vamos estar fazendo aumentos bastante importantes dos valores pagos, para que essa expansão não fique só na vontade, né? Que ela possa ter uma base material, uma base financeira, para que ela possa acontecer novos investimentos no campo da saúde mental. Por fim, assim,
eu acho que a iniciativa do seminário é fundamental, porque, mais do que tudo, hoje é um debate de, como eu disse, em que sociedade queremos viver, que tipo de valores orientam, né, não só as políticas públicas, mas as relações entre os indivíduos. Né? E é entre os indivíduos, na verdade, que nessa micropolítica é que as maiores violações vão acontecendo e vão se somando, e vão acontecendo, e vão se consolidando nas leis, ou nas ações, nos atos institucionais. Né? Então, é uma batalha difícil, mas é uma batalha de convencimento, uma batalha de fazer novas ideias prevalecerem. Né? Nesse sentido, o seminário está de parabéns e a gente deseja sucesso no trabalho aqui. Obrigado. Obrigado, doutor Roberto Ticanori. Passo, então, a palavra à doutora Gilda Carvalho. Senhor presidente dessa mesa, senhoras e senhores participantes desse importante seminário, e ilustrada composição da mesa, eu sempre me considero muito honrada por ser Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, convidada sempre a estar nesse espaço. Já estive em outros aqui do Conselho Federal de Psicologia. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu recebi, há uns 2 meses atrás, uma petição de uma associação de dependentes de drogas, a qual solicitava naquela petição que eu adotasse providências em relação às anunciadas alterações na política contra as drogas no nosso país. E nessa petição, os peticionários se mostravam preocupados com o encaminhamento que vinha sendo dado pela SENAD, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, e também pela Anvisa, Agência Nacional de Saúde. Em face desta provocação, eu solicitei a ambos os órgãos, SENAD e Anvisa, que informassem a APFDC sobre aquelas preocupações instadas naquele documento. E recebi há pouco as informações, que ainda estão sendo analisadas. A SENAD, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, informou, e esses documentos eu farei questão, senhor presidente, de depois enviar, até porque a parceria com o Conselho Federal de Psicologia tem sido muito rica para a PFDC. E certamente que eu gostaria de ter subsídios para dar uma resposta à altura das preocupações dessa associação. E do povo brasileiro, porque acompanha esse cenário atual do debate. A Secretaria, a SENAD, informa que ela, dentro das novas atribuições criadas por lei, haveria a de se preocupar com o tratamento das pessoas dependentes de drogas. Não era, vamos dizer assim, mais só a prevenção e a reinserção social, como diz a lei, mas a nova lei também estaria com adicionando a preocupação do tratamento para essas pessoas. E que, com vistas a esse tratamento, é que ela tinha expedido aquela resolução, acho, portaria, conhecida por todos, né? Edital, aliás, edital, conhecido por todos. E um outro questionamento que eu tinha feito.
se essa política que está sendo adotada, ela tinha sido discutida no âmbito do CONAD, do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, foi dito que seria desnecessário ou não estaria na competência do CONAD, haja vista que era aquela instrução, um ato de gestão, e cabia ao CONAD apenas o acompanhamento. Bom, essas foram as duas informações, vamos dizer assim, relevantes, que me foram trazidas pela Senad e que estou examinando. Por sua vez, a Anvisa informou que ela faz a distinção entre as duas, vamos dizer assim, as duas atenções que devem ser dadas às pessoas dependentes de drogas. A primeira atenção seria aquela atenção à saúde, e que essa seria prestada diretamente pelo Sistema Único de Saúde. E a outra seria a atenção social, e essa seria prestada pelas comunidades terapêuticas e seria uma adição à atenção que deveria merecer essas pessoas. Também a Anvisa, me pareceu que essa seria a principal informação, que eu desconhecia essa, então, distinção, né? E falava que, em decorrência dessa distinção, é que estaria, sim, como já era previsto em lei, destinados recursos do Fundo de Drogas para essas comunidades. Bom, essas, vamos dizer assim, esclarecimentos, né, que eu os trago aqui para o conhecimento de todas e de todos, para que possamos, então, juntos ver de que forma está sendo encaminhada essa política de enfrentamento às drogas. Quero ressaltar que a minha preocupação, que é a preocupação da Constituição, de que haja participação popular em todas essas instâncias deliberativas, né, significa dizer que não é dispensável que nenhum desses órgãos criados por lei, como o CONAD, como os conselhos que existem em cada estado, em cada município, os conselhos de enfrentamento às drogas. Então, é necessário, é imprescindível que esses conselhos funcionem, que esse seminário, senhor presidente, possa também ter um foco sobre esses conselhos, possa trazer luzes, porque a informação que eu tenho é que eles são muito, vamos dizer assim, frágeis, né, diante das políticas, seja municipal e seja estaduais, né? Então, acho que uma grande contribuição que está a necessitar, que precisa ser dada a esses conselhos, ela é fundamental, né? E, como nós sabemos, a Constituição, como ela diz que a participação popular ela é imprescindível e prevê as várias formas de participação, e entre elas, firmemente, fala nos conselhos, né? Então, vamos investir nesses conselhos. Eu acho que seria um caminho de levar essa discussão, e o Conselho Federal de Psicologia faz parte do CONAD. Eu acho que seria muito interessante que fosse levantada essa questão no CONAD, se não já foi feito. Mas eu estava vindo para cá e imaginando que pudesse já provocar essa
discussão no CONAB. Não obstante, já ter uma diretriz da Secretaria de que era completamente indispensável essa discussão para efeito de se expedir um ato de gestão. Eu vou ler com bastante cuidado se realmente seria dispensável ouvir previamente um conselho que foi criado para editar normas e monitorar a política antidrogas nesse país. Quero crer que um olhar sobre essas questões esses olhares poderão levar a encaminhamentos de forma a que a lei maior ela seja cumprida, ela seja atendida. Porque em nenhum momento a gente pode perder o foco de que um dos objetivos fundamentais da República Brasileira é a construção de uma sociedade digna e justa e solidária. Então, para se ter uma sociedade com essas qualidades, a gente precisa ter essas políticas públicas que foram aqui já adiantadas, e eu sempre fico muito contente enquanto escuto o doutor Ticanori, porque ele sempre nos traz esperanças. Né? O doutor Ticanori sempre reconhece que os recursos são aquém das necessidades, mas sempre acena com a preocupação do Ministério a reunir mais recursos que deverão ser destinados à atenção à saúde mental. E isso é necessário, porque se diz que as comunidades terapêuticas, elas viriam justamente para suprir esse grande déficit que tem o Ministério da Saúde na adoção dessas políticas públicas. Bom, eu acho que dentro de um sentimento de razoabilidade, a gente sempre imagina que a sociedade civil e que as comunidades, elas têm no ordenamento jurídico pátrio uma grande contribuição a dar, a produzir para o povo brasileiro. Mas nós não podemos esquecer que essa contribuição, que pode ser dada por essas associações, elas jamais poderão se afastar das diretrizes que são postas na lei básica, na lei do SUS, na lei 8080/90, que é que direciona a saúde pública no nosso país, e tampouco deve se afastar das diretrizes que são dadas pela lei que protegem as pessoas, né, com transtornos mentais, 10.216/2003, e toda essa legislação, ela vem justamente dizer, traçar, dirigir e mostrar de que nós temos um caminho a percorrer, e esse caminho ele não pode ser afastado dessas diretrizes, sob pena de serem julgados ilegais ou inconstitucionais esses atos que sejam contrários. Mas, só para concluir, a preocupação, inclusive, da Senad, eu estava falando sobre as informações que me foram prestadas, me trazia um pacto celebrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça sobre essa nova pactuação em relação à atenção à saúde mental. E, com esse documento, pretende a Senad comprovar a liceidade, a legalidade da sua atuação em relação à alocação de recursos destinados às entidades terapêuticas. Senhor presidente, eu me ponho à disposição e agradeço a oportunidade de estar me dirigindo às senhoras e senhores psicólogos que tanto no nosso país vêm contribuindo para que a gente torne
esse país torne a nossa vida melhor, né? e mais saudável. É isso mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Gilda. Antes de passar a palavra ao Pedro Paulo, eu queria anunciar a presença do Dr. Aldo, representando a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Obrigado pela presença. Com a palavra, então, o Pedro Paulo Bicalho, pela Comissão Nacional de Direitos Humanos do CFP. Obrigado, bom dia. Primeiro, queria agradecer a participação de todos. Acabamos de receber uma notícia de que, nesse momento, nós temos 920 pontos conectados na transmissão via internet, alguns desses pontos em universidades, o que, então, significam muito mais do que 920 pessoas. Fora ver esse auditório cheio, né, com todas as cadeiras ocupadas, para nós é motivo de muita alegria. Nós estamos aqui, então, na mesa de abertura do 7º Seminário de Psicologia, 7º Seminário Nacional de Psicologia e Direitos Humanos, cujo tema, esse ano, foi Drogas, Direitos Humanos e Laço Social. É preciso pensar primeiro como esse tema chega à Comissão Nacional de Direitos Humanos. Bom, nós não elegemos esse tema. Na verdade, esse tema nos elegeu, né, em função de uma série de situações. A própria conjuntura política em que nós vivemos, o momento em que nós elegemos as drogas como epidemia social e o momento, principalmente, em que, no Observatório de Direitos Humanos e Saúde Mental do Conselho Federal de Psicologia, uma série de denúncias foram chegando. Em função desses 3 acontecimentos, resolvemos, então, a Comissão Nacional de Direitos Humanos, resolvemos nos debruçar sobre a questão do álcool e outras drogas. E principalmente pensar o que essa situação nos faz pensar. No dia 28 de setembro, último, nós realizamos uma inspeção nacional em 59 unidades, né, de acolhimento / recolhimento de usuários de álcool e outras drogas. O que percebemos a partir dessas inspeções é que, em todas elas, sem exceção, existe algo a se dizer no campo do relatório que se diz violação de direitos humanos. Existe algo a se dizer em todas as unidades visitadas. Algumas vezes no campo das formas, outras vezes no campo das forças, mas sempre há algo a se dizer quando o tema em questão é a violação de direitos humanos. E é preciso pensar, então, que esse seminário, pautado por um tema que há um pouco mais de um mês foi pauta da inspeção nacional realizada pelos 20 conselhos regionais de psicologia, ou seja, em sua totalidade, né, os conselhos regionais de psicologia realizaram a inspeção nacional. E é preciso pensar, então, para que serve um dispositivo como uma inspeção. No primeiro momento, podemos pensar que a inspeção ela serve para promover denúncias, ou para promover a lógica do denuncismo. E é preciso, antes de mais nada, colocar em discussão denúncia de quê? Certamente, o tema da inspeção não era um tema para denunciar as 59 unidades visitadas, mas principalmente fazer-nos pensar que essas unidades elas dizem respeito a algo para além delas mesmas. Ou seja, a nossa denúncia é a denúncia de uma lógica. Lógica que está presente no tema álcool e outras drogas, mas que está presente em toda e qualquer discussão que envolva a discussão de direitos humanos. Então, na verdade, o que nós estamos querendo discutir aqui é a lógica que faz funcionar essas unidades que hoje funcionam tal como funcionam. E é preciso, então, pensar que essa discussão nos leva a 4 eixos principais. O primeiro deles é pensar que, quando nós discutimos direitos humanos, a nossa discussão está muito mais para o campo de quem são esses humanos do que quais são esses direitos. Talvez essa seja a grande discussão que nós precisamos fazer. Discussão de direitos humanos não é uma declaração que diz respeito a códigos, declarações ou tratados. Diz respeito, principalmente, com que concepção de humano nós trabalhamos, né? E quais são as concepções de humanos que estão sendo utilizadas para pautar debates nacionais.
É preciso pensar que algumas questões invisibilizam alguns processos de, entre aspas, não humanização. Alguns processos que fazem com que alguns humanos sejam entendidos como menos humanos e que, portanto, a eles não cabem a discussão que nós fazemos hoje. Então, a primeira pergunta que nós fazemos é: que processos de subjetivação são utilizados para tornar alguns de nós menos humanos que outros de nós? Cecília Coimbra e Saleitão, que são Maria Beatriz Saleitão, que são duas importantes psicólogas que nos fizeram pensar sobre a articulação de psicologia e direitos humanos, elas nos deixam uma pergunta e nos fazem a seguinte questão. Afinal de contas, esse humano que é mais humano, não seria então um humano equilibrado, obediente às regras, leis, limites que irão garantir a ordem imposta pelos poderes dominantes, produzindo um sujeito dócil, adaptado e bom reprodutor desta engrenagem? Será que o que nós estamos querendo discutir aqui não são exatamente a eleição de alguns humanos que não fazem parte dessa lógica de produção dessa engrenagem? Segunda questão. É preciso pensar, além disso, com que sutilezas os poderes que violam esses direitos humanos estão funcionando. Porque, afinal de contas, se direitos humanos não são caracterizados por códigos, tratados ou resoluções, podemos pensar que a exclusão e o sofrimento também não são. Portanto, a nossa discussão é muito menos uma discussão das formas e muito mais uma discussão das forças. É preciso pensar, antes de mais nada, que o poder que nós estamos querendo colocar em análise não é o poder de soberania, característico do século XV, XVI, da época dos suplícios. Também não estamos colocando em discussão apenas o poder gerenciado pelas instituições disciplinares, mas principalmente um poder que se dá por meio da sutileza e um poder que faz funcionar e que opera a partir da lógica da proteção e do cuidado. Portanto, é preciso pensar que nós não estamos aqui elegendo inimigos a serem colocados em discussão. Mas precisamos pensar, antes de mais nada, que práticas são essas que pautam essas produções de sofrimento e exclusão. Práticas essas que muitas vezes se parecem muito com as mesmas práticas que nós aqui estamos defendendo. Portanto, o tema da Campanha Nacional de Direitos Humanos, em nome da proteção e do cuidado, que formas de sofrimento e exclusão temos produzido, nos serve para evidenciar a sutileza das relações de poder que fazem funcionar não somente essa discussão que nós estamos levando aqui, mas também uma certa lógica, aparentemente de cuidado, que também faz funcionar essas mesmas instituições que nós queremos aqui pautar. Terceira questão que nós queremos colocar é apontar a possibilidade de parcerias que advêm de outros campos para essa discussão de direitos humanos. Precisamos transversalizar o tema de direitos humanos e não pensar que nós psicólogos, ou que nós advogados, ou que nós detentores de algum tipo de saber disciplinar, somos capazes de sozinhos fazermos essa discussão. A Inspeção Nacional, ela nos faz pensar, antes de mais nada, que as parcerias locais, sejam elas com os atores os mais diversos possíveis, são parcerias que fazem funcionar também essa discussão que nós estamos querendo levar aqui. E aí, para isso, é preciso pensar uma fala que uma professora de psicologia da Federal Fluminense, Cristina Halter, nos diz. Ela fala: mas, francamente, não vejo possibilidade de alterar a natureza dos encontros, se ficarmos presos à própria técnica ou se ficarmos limitados à função que nos é assegurada dentro das instituições. Creio que este tipo de atuação, que pode alterar profundamente a função de técnico, fazendo com que este questione seu lugar científico, cede lugar a uma atuação política, que não deixa também de ser uma atuação profissional, mas que vai exigir um posicionamento político. Trata-se de reinventar completamente seu trabalho, redirecionando no sentido, não da manutenção da pesada e mortífera engrenagem, mas no sentido de sua desarticulação. Então, talvez essa seja a grande questão que nós estamos querendo trazer aqui.
Que desarticulações são essas que nós estamos querendo promover? Não somente com a inspeção que foi feita no dia 28 de setembro, mas principalmente com todos os encaminhamentos que são produzidos, para além da própria discussão, encaminhamentos esses que também levam em conta a própria realização desse seminário. Portanto, é preciso pensar que lógicas são essas e com que concepções de ordem estão fazendo funcionar a discussão de álcool e outras drogas nesse país. O que pauta essa lógica é a mesma lógica, que faz a discussão de uma série de outras lógicas que nós temos discutido ao longo desses 12 anos de Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, que nada mais é do que a lógica do higienismo. Higienismo que não serve somente para discutirmos a beleza das cidades, mas higienismo que serve principalmente para pautar quem são os considerados lixos urbanos que precisam ser colocados num lugar onde o lugar que eles estão são lugares que não produzem a própria ideação higiênica. Precisamos pensar, portanto, que lixo nada mais é do que matéria fora do lugar. E que matéria fora do lugar só depende do nosso ponto de vista. Pensando dessa forma, é preciso pensar quem são esses que, historicamente, ocupam esse lugar de fora do lugar. A primeira inspeção nacional da Comissão Nacional de Direitos Humanos foi a partir dos chamados loucos e a partir de uma lógica que fundamenta a própria discussão da loucura, que é o paradigma da razão. Depois nós participamos de uma outra inspeção nacional, onde os atores daquela inspeção eram os adolescentes em conflito com a lei, cujo paradigma era o paradigma da infância e da adolescência idealizada. Nossa terceira inspeção foi a inspeção em instituições de longa permanência para idosos, onde existia uma concepção estética que fazia discutir um certo paradigma que fazia funcionar aquelas clínicas. E hoje são os usuários de álcool e outras drogas. O que tem em comum, afinal de contas? Os loucos, os adolescentes em conflito com a lei, os idosos e agora os usuários de álcool e outras drogas. Em que momento esses atores são entendidos por nós como lixo que está fora do lugar e que precisam, em nome da proteção e do cuidado, estarem dentro de um lugar? É preciso pensar que, como combustível dessas lógicas, está a urgência forjada pela construção de uma ideia de epidemia. Epidemia essa que faz discutir também essa questão que nós estamos levantando agora. É preciso pensar que, quando nós discutimos o tema álcool e outras drogas, uma série de questões aparecem para nós. Aparece a questão da laborterapia em praticamente todas as unidades visitadas. E podemos pensar qual é o limite entre a chamada laborterapia e o trabalho escravo contemporâneo. Podemos pensar uma ausência de projetos terapêuticos. Podemos pensar na compulsoriedade do tratamento, já trazida aqui na mesa. E é preciso lembrar, historicamente, que a França, até a época da Revolução Francesa, os loucos ficavam sob a guarda de suas famílias mediante as chamadas lettres de cachet, que era uma autorização do soberano para que se trancassem em casa ou se levassem os loucos para ficarem reclusos em instituições religiosas. As lettres de cachet deram origem às nossas instituições disciplinares, às nossas prisões, aos nossos manicômios. E hoje nós estamos aqui pensando contemporaneamente quais são as nossas lettres de cachet. E talvez é preciso pensar se a compulsoriedade do tratamento, elas não estão, então, sendo as letras de cachet contemporâneas com as quais nós estamos convivendo. Bom, em nome da proteção e do cuidado, então, é preciso pensar que formas de sofrimento e exclusão nós temos produzido. E é preciso, antes de mais nada, articular a discussão de direitos humanos com a afirmação de outros discursos. Discursos que estranham o instituído, esse instituído que é aceito e naturalizado hegemonicamente por nós,
Mas é preciso também que nós afirmemos discursos que estejam encharcados e atravessados pela história. Discursos que afirmem a cidadania, a vida e as utopias. Talvez seja por isso, então, que nós todos estejamos aqui. Para afirmar as utopias e para pensar que as utopias nada mais são do que um processo de produção de real. Processo de produção de real que vem a contrapor com outros reais que estão sendo produzidos a todo instante, contemporaneamente, em nome da proteção e do cuidado. E talvez por isso nós, psicólogos, temos muito a discutir, não somente quando nós colocamos em discussão a nossa atuação no campo dos direitos humanos, mas principalmente hoje, quando nós trazemos para o debate o tema das drogas enquanto laço social. Talvez essa, então, seja a grande tarefa que nós temos nesses 2 dias de seminário, e entendendo que esse seminário nada mais é do que o início de uma série de discussões que devem acontecer regionalmente, que devem acontecer cotidianamente nas nossas lutas, nas nossas intervenções diárias e, principalmente, no modo como nós pautamos a psicologia que nós queremos pautar. Obrigado. Muito bem. Acho que demos o recado inicial. A mesa cumpre, então, o seu papel de abrir o debate neste seminário nacional que acontece até amanhã. O convite é para que os que estão aqui e os que estão acompanhando de longe possam participar e aprofundar e ajudar a empurrar essas ideias e essas que vão gerar práticas, que vão gerar ações importantes dos psicólogos e de todos os atores sociais que estão comprometidos com o que está sendo trazido aqui. Eu queria agradecer muitíssimo Dr. Roberto Ticanori, doutora Ela, doutora Gilda, Pedro Paulo, e considero, então, com isso, encerrada a nossa mesa de abertura do 7º Seminário Nacional de Psicologia e Direitos Humanos. Muito obrigado a vocês. Convido a mesa a tomar lugar, assento na plateia, e o Pedro Paulo continua na mesa para a nossa conferência de abertura. Bom, dando continuidade, então, ao nosso 7º Seminário Nacional de Psicologia e Direitos Humanos, gostaria de convidar à mesa para a nossa conferência intitulada Direitos Humanos, Laço Social e Drogas, por uma política solidária com o sofrimento humano, a doutora Maria Lúcia Caram, que é membro da diretoria da Law Enforcement Against Prohibition e do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e do Instituto Carioca de Criminologia. Obrigado. Bom, agradeço o convite para estar aqui, mais uma vez, com os psicólogos. É sempre um prazer e, enfim, uma grande oportunidade de falar para vocês. Substâncias psicoativas são usadas desde as origens da história da humanidade. Basta pensar que o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho nas bodas de Canaã. Mas a proibição que tornou ilícitas algumas dessas substâncias nem sempre existiu. A proibição efetivada através da criminalização das condutas de produtores, comerciantes e consumidores das drogas tornadas ilícitas é um fenômeno que se registra a nível global somente a partir do século XX. Com a proibição, pretendeu-se atingir uma inviável abstinência como suposta solução para evitar os riscos e os danos eventualmente decorrentes do consumo dessas substâncias proibidas. Essa pregação da abstinência de drogas como forma ideal de evitar riscos e danos à saúde é evidentemente tão inútil quanto a proposta de abstinência sexual
como forma ideal de evitar doenças sexualmente transmissíveis ou uma gravidez indesejada. A pretensão de evitar todos os riscos da vida é obviamente inviável, né? Como precisamente lembrava Reobaldo nos Grandes Sertões, viver é muito perigoso. Fosse apenas uma inviável e inútil pretensão, essa pregação da abstinência do consumo de drogas não causaria maiores preocupações, se esvaziaria na sua própria irracionalidade. Mas essa vazia pregação se transformou em uma política globalmente imposta que se vale da ilegítima intromissão estatal na liberdade individual, de uma desastrada intervenção do sistema penal sobre o mercado produtor e distribuidor, e nos últimos 40 anos até mesmo da declaração de uma insana e sanguinária guerra, como insanas e sanguinárias são todas as guerras, introduzindo ou reintroduzindo o paradigma bélico na atuação do poder punitivo, destruindo vidas, espalhando violência, mortes, prisões, estigmas, doenças, sem sequer obter qualquer resultado significativo, nem se diga na irracional pretensão de acabar com o consumo das selecionadas drogas tornadas ilícitas, mas nem mesmo na redução da circulação das substâncias proibidas. O evidente fracasso do suposto controle penal nitidamente se revela em estudo periodicamente realizado nos Estados Unidos sobre atitudes de estudantes em relação a drogas. Os adolescentes nas escolas médias norte-americanas reiteradamente relatam que é muito mais fácil comprar drogas ilícitas do que cerveja e cigarros. Com efeito, após 100 anos da globalizada proibição, com os seus 40 anos da nociva, insana e sanguinária guerra às drogas, o resultado visível é que as substâncias proibidas foram se tornando mais baratas, mais potentes, mais facilmente acessíveis e mais diversificadas. A economia demonstra a inevitável ineficácia dessa política proibicionista. Guerra, morte, prisões, em nada afetam o fornecimento das drogas tornadas ilícitas. Patrões e empregados das empresas produtoras e distribuidoras, mortos ou presos, logo são substituídos por outros igualmente interessados em acumular capital ou necessitados de trabalho. A repressão apenas cria incentivos econômicos e financeiros para que outros indivíduos entrem no mercado e preencham o vazio deixado pelos que são mortos ou encarcerados. Por maior que seja a repressão, as oportunidades de trabalho e de acumulação de capital subsistirão enquanto estiverem presentes as circunstâncias socioeconômicas favorecedoras da demanda que impulsiona o mercado. Onde houver demanda, sempre haverá oferta. Demanda essa que, no caso das drogas, vale repetir, acompanha toda a história da humanidade. A realidade não pode deixar de obedecer às leis da economia. As artificialmente criadas leis penais não têm o poder de revogar as naturais leis econômicas. A proibição do desejo simplesmente não funciona. O estrondoso e inevitável fracasso das políticas antidrogas em seus declarados objetivos de erradicar as substâncias proibidas ou reduzir a sua circulação já deveria ser razão suficiente para o abandono dessa globalizada proibição. O fracasso, no entanto, nem é algo assim tão grave. É apenas um eloquente sinal da inutilidade da proibição. Muito mais graves do que o fracasso são os imensos riscos, danos e sofrimentos causados pela proibição. Essa proibição às selecionadas drogas tornadas ilícitas tem sido o fator central da expansão do poder punitivo e, consequentemente, da crescente criminalização da pobreza, globalmente registrada desde as últimas décadas do passado século XX. Essa expressão guerra às drogas deixa explícita na sua própria denominação a moldura bélica da aratônica do controle social exercitado através do sistema penal nas sociedades contemporâneas. Drogas, como mencionado, encontram raízes nas próprias origens da história da humanidade. São usadas por milhões de pessoas em todo o mundo, sendo assim um fenômeno massivo. Drogas podem provocar estados alterados de consciência, o que facilita a criação de fantasias e mistérios sobre elas e as pessoas que as usam. Drogas estão associadas ao prazer, elemento que propicia o lançamento de cruzadas moralizantes. Com a seleção de algumas dessas substâncias para serem proibidas no início do passado século XX,
serviram elas desde então como um fácil pretexto para a apresentação da sua produção, comércio e consumo como uma epidemia, uma praga, um flagelo, o novo mal universal. Especialmente após os anos 1970, a produção, comércio e consumo das selecionadas drogas tornadas ilícitas têm sido apresentados como algo extraordinariamente perigoso, incontrolável por meios regulares, que deveria ser enfrentado por medidas mais rigorosas, excepcionais, emergenciais, uma verdadeira guerra. Com efeito, a guerra às drogas foi declarada no início dos anos 1970 pelo então presidente norte-americano Richard Nixon, assim introduzindo ou reintroduzindo sob nova roupagem a ideia de guerra como um paradigma para a atuação do sistema penal. Certamente a associação entre sistema penal e guerra não é exatamente nova. Diversos momentos durante a violenta, danosa e dolorosa história do sistema penal têm sido marcados por esse paradigma. Também não é nova a ideia do mal universal. No passado, a bruxaria e a heresia também foram assim apresentadas. Hoje, no entanto, o paradigma da guerra e a ideia do mal universal adquiriram maior extensão e intensidade, materializando-se na criminalização de condutas massivamente praticadas em todo o mundo. A proibição às selecionadas drogas tornadas ilícitas forneceu e fornece o impulso requerido pela consolidação de uma globalmente uniforme tendência punitiva e uma expansão do poder punitivo sem paralelos. A internacionalizada proibição às selecionadas drogas tornadas ilícitas se traduz nas vigentes convenções da Organização das Nações Unidas, cujas diretrizes orientam a formulação das leis internas sobre a matéria nos mais diversos estados nacionais. Os dispositivos criminalizadores presentes nas convenções internacionais e nas leis nacionais, como a brasileira Lei 11.343 de 2006, se caracterizam por uma sistemática violação de princípios garantidores inscritos nas declarações internacionais de direitos e nas constituições democráticas. Essa internacionalizada proibição, materializada nesses dispositivos criminalizadores, se baseia na distinção arbitrariamente efetuada entre as selecionadas substâncias psicoativas tornadas ilícitas, como a maconha, a cocaína, a heroína, e outras substâncias de similar natureza que permanecem lícitas, como o álcool, o tabaco, a cafeína. Uma arbitrária diferenciação entre as condutas de produtores, comerciantes e consumidores de umas e outras substâncias é então introduzida, umas constituindo crime e outras perfeitamente legais, em clara violação ao princípio da isonomia, ao postulado da proporcionalidade e, assim, à própria cláusula do devido processo legal em seu aspecto substancial. Não bastasse isso, a proibição às drogas cria crimes sem vítimas, criminalizando a mera posse das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas e a sua negociação entre adultos. A criminalização de qualquer ação ou omissão há de estar sempre referida a uma ofensa relevante a um bem jurídico alheio ou a exposição deste a um perigo de lesão concreto, direto e imediato. Isso significa que uma conduta só pode ser proibida se for apta a causar dano ou perigo concreto de dano a um bem jurídico alheio, isto é, quando impede a possibilidade do titular do bem jurídico de usar ou se servir, isto é, de dispor do objeto concreto relacionado ao bem jurídico, tais como a vida, a saúde, o patrimônio, a honra, etc. Quando não envolve um risco concreto, direto e imediato para terceiros, como é o caso da posse para uso pessoal de drogas ilícitas, ou quando o responsável pela conduta age de acordo com a vontade do titular do bem jurídico, como acontece na venda de drogas ilícitas para um adulto que quer comprá-las, o Estado não está autorizado a intervir. Uma lei que desconsidera o consentimento do titular do bem jurídico e criminaliza a conduta do terceiro, que age de acordo com a sua vontade, ilegitimamente cria um mecanismo destinado a indiretamente impedir que o titular do bem jurídico exerça o seu direito de dispor de tal bem jurídico, no caso em foco de dispor da saúde. A proibição de uma conduta teoricamente lesiva de um direito de um indivíduo não pode servir, ainda que indiretamente, para tolher a liberdade desse mesmo indivíduo que a lei diz querer proteger.
Não há dúvida que a realização dos direitos fundamentais não se compatibiliza com a obstrução e impedimentos a desejos e direitos dos próprios titulares dos bens para os quais se volta a tutela jurídica. A racionalidade indispensável aos atos de governo em um Estado democrático, evidentemente, não convive com a contrariedade aos anseios e aos direitos dos próprios titulares dos bens destinatários da tutela jurídica. Toda intervenção estatal supostamente dirigida à proteção de um direito contra a vontade do indivíduo que é o seu titular se torna absolutamente inconciliável com a própria ideia de democracia, pois impede que o indivíduo tenha a opção de não fazer uso desse direito ou de renunciar a seu exercício, assim excluindo a sua capacidade de escolha. O Estado democrático não pode substituir o indivíduo nas decisões que dizem respeito apenas a ele mesmo. Ao indivíduo há de ser garantida a liberdade de decidir, mesmo se da sua decisão possa resultar uma perda ou um dano a si mesmo, mesmo se essa perda ou esse dano sejam irreparáveis ou definitivos. Todas essas afirmações diretamente decorrem do reconhecimento do próprio princípio da legalidade, que submete todo o poder estatal ao império da lei e assegura a liberdade individual como regra geral, situando quaisquer proibições e restrições no campo da exceção e condicionando a sua validade ao objetivo de assegurar o igualmente livre exercício de direitos de terceiros. É preciso ter sempre em mente o conteúdo do clássico princípio das liberdades iguais. Enquanto não atinja concreta, direta e imediatamente um direito alheio, o indivíduo há de ser livre para pensar, dizer e fazer o que bem quiser. Daí se extrai o conteúdo do princípio da exigência de ofensividade da conduta proibida, que além de se vincular ao postulado da proporcionalidade, extraído do aspecto material da cláusula do devido processo legal, também claramente se vincula ao próprio princípio da legalidade, dada a sua manifesta decorrência do princípio das liberdades iguais. Essa internacionalizada proibição, materializada nos dispositivos presentes nas convenções internacionais e nas leis internas, que criminalizam a mera posse para uso pessoal das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas, que equivalente à autolesão não afeta concretamente nenhum direito de terceiros, e a sua venda ou qualquer outra forma de fornecimento, que tendo o consentimento do suposto ofendido, tampouco tem potencialidade para afetar concretamente qualquer bem jurídico. Essa proibição, portanto, viola as normas garantidoras da liberdade individual e da intimidade, bem como as normas limitadoras do poder estatal e, assim, igualmente garantidoras de direitos individuais, que consagram a exigência de concreta ofensividade da conduta proibida, consequentemente violando a própria cláusula do devido processo legal em seu aspecto substancial. Mas as convenções internacionais e as leis internas sobre drogas ainda vão mais além, trazendo uma série de dispositivos que estabelecem maior rigor penal e procedimentos especiais sob a falaciosa alegação de que as criminalizadas condutas relacionadas a drogas não poderiam ser controladas por meios regulares. Além de reiterar a violação ao princípio da isonomia, a exigência de concreta ofensividade da conduta proibida e ao postulado da proporcionalidade, esses dispositivos também violam normas garantidoras da inadmissibilidade de dupla punição pelo mesmo fato, da presunção de inocência, do direito a não se autoincriminar, da ampla defesa, do devido processo legal. Todas essas violações a normas garantidoras de direitos fundamentais do indivíduo, que estão na base da proibição e se aprofundam à medida que cresce o tom repressor, já demonstram que os maiores riscos e danos relacionados às drogas não são causados por elas mesmas. A proibição causa maiores riscos e danos. O perigo não está na circulação das drogas, mas sim na sua proibição, que provoca a expansão do poder punitivo, despreza as ideias que deram origem à proteção dos direitos fundamentais e mina as bases da democracia, perigosamente aproximando estados democráticos de estados totalitários. Sempre vale lembrar a eloquente advertência de Nils Christie de que o maior perigo da criminalidade nas sociedades contemporâneas não é o crime em si mesmo, mas sim o de que a luta contra o crime acabe por conduzir todas essas sociedades para o totalitarismo. A adoção do paradigma bélico exacerba a hostilidade contra os selecionados sofredores atuais e potenciais da pena, assim exacerbando uma das mais sólidas fontes de sustentação ideológica do sistema penal,
As ideias de pena, retribuição, castigo, punição, afastamento do convívio social que estão na raiz do sistema penal baseiam-se no maniqueísmo simplista que divide as pessoas entre bons e maus, satisfazendo os desejos de encontrar bodes expiatórios que possam assumir uma individualizada culpa por todos os males. A identificação como criminosos de indivíduos isolados e facilmente reconhecíveis desvia as atenções de outros fatos e situações negativas, dispensa a investigação das causas mais profundas de condutas danosas ou indesejáveis, oculta os desvios estruturais ao colocar o foco em desvios individuais e produz uma sensação de alívio. O criminoso é sempre o outro. Aqueles que não são processados ou condenados sentem uma consequente sensação de inocência que permite com que confortavelmente se intitulem cidadãos de bem, diferentes e contrapostos aos criminosos, aos maus. Aí reside uma das mais sólidas fontes de sustentação do sistema penal, da sua violência, da sua seletividade, da sua irracionalidade. Mas com a adoção dos parâmetros bélicos, esse outro, esse criminoso, esse mal, passa a ser o inimigo. O inimigo é aquele que assume o perfil do estranho à comunidade, a quem, por sua apontada periculosidade, não são reconhecidos os mesmos direitos dos pertencentes à comunidade, e que, assim, desprovido de dignidade e de direitos, perde a sua qualidade de pessoa, tornando-se uma não-pessoa. A nociva, insana e sanguinária guerra às drogas, nociva, insana e sanguinária como quaisquer outras guerras, não é, evidentemente, efetivamente uma guerra contra as drogas. Como qualquer outra guerra, não se dirige contra coisas. É, sim, uma guerra contra pessoas. Os produtores, comerciantes e consumidores das arbitrariamente selecionadas substâncias tornadas ilícitas. Mas é ainda mais propriamente uma guerra contra os mais vulneráveis dentre esses produtores, comerciantes e consumidores. Os inimigos nessa guerra são os pobres, os marginalizados, os desprovidos de poder. Com efeito, esses são o alvo primordial de quaisquer intervenções do sistema penal. A seleção dos indivíduos que, processados e condenados, vão ser demonizados e etiquetados como criminosos, assim cumprindo o papel do outro, do mal, do perigoso e agora do inimigo, necessariamente se faz de forma preferencial entre os mais vulneráveis, entre os desprovidos de poder, entre os marginalizados, entre os pobres. A punição de um ou outro réu identificado como enriquecido ou poderoso e nada altera o perfil global daqueles que são preferencialmente selecionados para cumprir o papel de criminosos, servindo tão somente para construir a legitimação aparente do sistema penal e melhor esconder, sem maiores perdas, o seu papel na manutenção e reprodução de mecanismos e estruturas de dominação, exclusão e discriminação. Não obstante a notável expansão, pelo menos desde a década de 80 do século XX, do chamado direito penal econômico e a ampla criminalização de condutas voltadas contra criados bens jurídicos de natureza coletiva ou institucional, o interior das prisões no mundo inteiro não deixa nenhuma dúvida quanto a quem são os alvos primordiais do sistema penal. O motor do crescimento nos últimos anos dessas prisões superlotadas de pobres, marginalizados, desprovidos de poder no mundo inteiro são fundamentalmente processos e condenações por crimes relacionados a drogas. Os Estados Unidos da América, que já foram conhecidos como Land of the Free, tem hoje a maior população carcerária do mundo. Em 2 décadas, entre 1980 e 2000, o número de presos norte-americanos passou de cerca de 300 mil para mais de 2 milhões. Em dezembro de 2009, eram 2.292.133 presos, correspondendo a 743 por 100 mil habitantes. Após a declaração de guerra às drogas no começo dos anos 70, o número de pessoas encarceradas nos Estados Unidos por crimes relacionados a drogas aumentou em mais de 2.000%. O alvo primordial da guerra às drogas norte-americana é bastante claro. Os índices de prisões de afro-americanos são substancialmente mais altos do que os índices de prisões de brancos, em gritante desproporcionalidade com a sua presença na população como um todo. Os negros constituem 13,5% dos usuários e vendedores de drogas nos Estados Unidos, o que corresponde à sua presença na população,
mas 37% dos que são detidos por violações à lei de drogas são negros. Mais de 42% dos que estão em prisões federais e quase 60% dos que estão em prisões estaduais por violações à lei de drogas são negros. Se considerarmos apenas os homens afro-americanos, aquela taxa de encarceramento de 743 presos por 100 mil habitantes sobe para 4.749 presos por 100 mil habitantes. Na África do Sul, em 1993, a época do apartheid, eram 815 por 100 mil habitantes os homens sul-africanos negros nas prisões. Esse encarceramento em massa de afro-americanos nos Estados Unidos nitidamente revela o alvo e a função da guerra às drogas naquele país. Perpetuar a discriminação e a marginalização fundadas na cor da pele, anteriormente exercitadas de forma mais explícita com a escravidão e o sistema de segregação racial conhecido como Jim Crow. Jackie Cole, diretor da Law Enforcement Against Prohibition, organização da qual faço parte, costuma dizer que para se encontrar uma política mais racista nos Estados Unidos do que a implementada com a guerra às drogas, ter-se-ia que voltar ao período da escravidão. Na mesma linha, a professora da Universidade de Ohio, Michelle Alexander, em sua marcante obra The New Jim Crow, ressalta que, como nas épocas da escravidão e da segregação racial, o encarceramento massivo opera como um extremamente bem conectado sistema de leis, políticas, costumes e instituições que atuam coletivamente para assegurar o status subordinado de um grupo definido fundamentalmente pela raça. O sistema de encarceramento massivo opera com impressionante eficiência para tirar pessoas de cor das ruas, trancá-las em celas e depois, ao soltá-las, jogá-las em um status inferior de segunda classe. Não há outro lugar em que isso seja mais verdadeiro do que na guerra às drogas. Prossegue a professora Michelle Alexander, dizendo ainda que é extremamente difícil imaginar que os Estados Unidos tivessem declarado toda uma guerra contra violadores de leis de drogas se o inimigo tivesse sido definido na imaginação do povo como sendo branco. Foi a confluência de negritude e crime na mídia e nos discursos políticos que tornou possível a guerra às drogas e a repentina e massiva expansão do sistema prisional norte-americano. Como diz a professora Michelle Alexander, brancos criminosos por drogas são um dano colateral na guerra às drogas, porque atingidos por uma guerra declarada tendo em mente os negros. E, com efeito, o racismo, a discriminação, os preconceitos têm orientado as políticas antidrogas desde o seu início. As campanhas do início do século XX, que resultaram na proibição, explicitamente vinculavam o uso das substâncias que acabaram proibidas a grupos sociais tidos como diferentes e, por isso, perigosos. Nos Estados Unidos, o ópio foi associado aos imigrantes chineses, a cocaína aos negros e a maconha aos imigrantes mexicanos. Essa associação entre determinadas drogas e grupos de pessoas consideradas perigosas, os inimigos da guerra às drogas, serviu e continua servindo à criminalização da pobreza, à efetivação do controle penal sobre os pobres, os marginalizados, os desprovidos de poder. Como ressalta Marcelo Maiara, mesmo após a constatação de que o objetivo de abstinência proibicionista é inalcançável, a possibilidade de observar de perto e de vigiar permanentemente as populações que residem nos territórios onde ocorre a venda varejista das drogas é função oculta que surge da habilitação de poder policial gerado pela proibição, a qual os governantes não parecem dispostos a abdicar. O mais recente e tão insensado novo modelo de policiamento no Brasil, as chamadas unidades de polícia pacificadora, deixa bem clara a funcionalidade da guerra às drogas na efetivação do controle penal sobre os pobres, os marginalizados, os desprovidos de poder. Sob o pretexto de libertar as favelas do Rio de Janeiro dos traficantes de drogas, esse novo modelo de policiamento consiste na ocupação militarizada dessas comunidades pobres, como se fossem territórios inimigos, conquistados ou a serem conquistados. A ocupação fortalece o estigma e a ideia do gueto. A ocupação sujeita as pessoas que vivem nas favelas a uma permanente vigilância e monitoramento, com frequentes revistas pessoais até mesmo de crianças, com revistas domiciliares sem mandado
ou com algum vazio igualmente ilegítimo mandado genérico, uma clara espécie de educação para submissão. Em duas dessas favelas cariocas, o Complexo do Alemão e a Vila Cruzeiro, no subúrbio da Penha, o cenário ainda inclui tanques de guerra e soldados com fuzis e metralhadoras. Com efeito, ali, a ocupação vem se realizando desde novembro de 2010, não apenas pela polícia, mas pelas Forças Armadas, em claro desvio das funções que a Constituição brasileira lhes atribui. Esse claro desvio se repetiu no fim de semana na ocupação da Rocinha, com tanques, fuzileiros navais, enfim. No asfalto, nos locais de moradia de classe média ou alta, o policiamento é regular. Não há unidades de polícia pacificadora no asfalto. É o explícito estado de exceção para os pobres e o formal estado de direito para os ricos e classes médias. Com efeito, o alvo primordial da guerra às drogas brasileira é, claro, traficantes das favelas e aqueles que, pobres, não brancos, marginalizados, desprovidos de poder, a eles se assemelham, são os inimigos. Um manifestamente ilegítimo recolhimento e internação forçada de crianças e adolescentes em situação de rua também no Rio de Janeiro, sob o pretexto de supostamente livrá-las do crack, é mais uma expressiva demonstração de quem são os inimigos na versão brasileira da guerra às drogas. A mídia e políticos dos mais variados matizes têm estimulado o pânico do crack, uma cópia perfeita da histeria sobre a mesma substância que dominou a cena nos Estados Unidos de 1986 a 1992 e trouxe como consequência a introdução na legislação norte-americana de penas mais rigorosas para crimes relacionados ao crack, que se constituiu em fator significativo para aquele aumento da disparidade racial no encarceramento massivo registrado naquele país. Naturalmente, o problema mais grave da maior parte dos usuários de crack no Brasil não é o crack em si mesmo. O problema mais grave está, sim, nas suas precárias condições de vida, na privação de direitos básicos, na miséria. Antes de tudo, portanto, é preciso priorizar a mudança da trágica história brasileira de desigualdade, pobreza e exclusão, história que, não obstante os recentes discursos ufanistas, nitidamente se revela nessa presença de crianças e adolescentes em situação de rua. O descaso de governantes deixa-os sem família, sem escola, sem lazer, sem respeito, perambulando pelas ruas sem destino por falta de quem os trate com respeito e dignidade. A guerra às drogas agrava o seu sofrimento. Os executores da política proibicionista, ilegitimamente tratando-os como criminosos, submete-os à humilhação, à perseguição e ao recolhimento a instituições em tudo semelhantes a prisões, acrescentando às suas miseráveis e traumáticas condições de vida a violência da privação da sua liberdade. Mas a proibição das arbitrariamente selecionadas drogas tornadas ilícitas não produz apenas o encarceramento massivo. A política antidrogas não promove apenas a humilhação, o controle e a submissão dos pobres, não brancos, marginalizados e desprovidos de poder. Estamos lidando com um crime sem vítimas, mas não com uma guerra sem vítimas. A nociva, insana e sanguinária guerra às drogas, como qualquer outra guerra, também é letal. No México, desde a posse do presidente Calderón, em dezembro de 2006, quando a guerra às drogas naquele país foi intensificada com a utilização das Forças Armadas na repressão aos chamados cartéis, aconteceram mais de 45 mil mortes relacionadas à proibição. A versão mexicana da guerra às drogas traz de volta ao cenário latino-americano a trágica prática corrente nas ditaduras do passado século XX, consistente no desaparecimento forçado de pessoas. Recente relatório publicado pela Human Rights Watch, examinando violações a direitos humanos praticadas pelo aparato repressivo mexicano na guerra às drogas, reúne evidências de desaparecimentos, além de torturas e execuções sumárias. No Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, 20% dos homicídios, ou seja, 1 em cada 5 homicídios, é resultado de execuções sumárias em operações policiais nas favelas. Com efeito, as polícias brasileiras são autorizadas, formal ou informalmente, e mesmo estimuladas a praticar a violência, a tortura, o extermínio contra os inimigos personificados dos vendedores de drogas do varejo das favelas, demonizados como traficantes ou narcotraficantes,
mesmo que não vendam narcóticos, pois vendem especialmente cocaína. Certamente, quem atua em uma guerra, quem deve combater o inimigo, deve eliminá-lo. Por que se espantar quando os policiais brasileiros torturam e matam? Por outro lado, os ditos inimigos desempenham esse único papel que lhes foi reservado. Em sua maioria, são meninos que empunham metralhadoras ou fuzis como se fosse o brinquedo que não têm ou não tiveram na sua infância. Sem condições de realizar o sonho, a fantasia dos muitos meninos pobres brasileiros de algum dia se tornarem um jogador de futebol famoso, sem acesso à educação de qualidade, morando nos guetos em habitações precárias, sem oportunidades ou mesmo perspectivas de uma vida melhor, matam e morrem envolvidos pela violência causada pela ilegalidade imposta ao mercado onde eles trabalham. Enfrentam a polícia nos confrontos regulares ou irregulares, enfrentam os delatores, enfrentam os concorrentes do seu negócio. Devem se mostrar corajosos, precisam assegurar os seus lucros efêmeros, os seus pequenos poderes, as suas vidas. Não vivem muito e logo são substituídos por outros meninos igualmente sem esperanças. Reconhecidos apenas como os narcotraficantes, os maus, os inimigos, por uma sociedade que não os vê como pessoas, como se espantar com a sua violência ou a sua crueldade. Se os seus direitos lhes são negados, como pretender que aprendam a respeitar os direitos alheios? A intervenção do sistema penal em um mercado que responde a uma demanda de grandes proporções, como é a demanda por substâncias cujo consumo, sempre vale repetir, existe desde as origens da história da humanidade, traz ainda outra consequência inevitável. O mercado das drogas tornadas ilícitas é hoje a maior fonte de ganhos ilícitos e, consequentemente, o maior incentivo à corrupção de agentes estatais. São bilhões de dólares que circulam nesse mercado. A ONU estima em 500 bilhões anualmente. Assim como a violência, a corrupção também é um acompanhante necessário das atividades econômicas que se realizam nesse mercado posto na ilegalidade. Vulneráveis à corrupção e colocados no fronte da repressão equiparada à guerra, policiais se expõem cada vez mais às práticas ilegais e violentas e às sistemáticas violações de direitos humanos. A missão original da polícia de promover a paz e a harmonia se perde e a sua imagem se deteriora. Naturalmente, os policiais não são nem os únicos corrompidos, nem os principais responsáveis pela violência produzida pelo sistema penal na guerra às drogas, mas são eles os preferencialmente alcançados por um estigma semelhante ao que recai sobre os selecionados para cumprir o aparentemente oposto papel do criminoso. Juízes, promotores, legisladores, integrantes das camadas privilegiadas da população se veem e são vistos como superiores, respeitáveis, por isso com raríssimas exceções, sendo praticamente intocáveis. A guerra, as mortes, as prisões, a violência, a destruição de tantas vidas, a violação a normas garantidoras de direitos fundamentais, a deterioração de corrompidas agências estatais, tudo isso se faz sob o pretexto de proteção à saúde. No entanto, na realidade, grande parte dos riscos e danos à saúde associados ao consumo das drogas tornadas ilícitas é diretamente causada pela proibição. Sempre cabe esclarecer que o sistema penal não serve para proteger nada nem ninguém. Leis penais longe estão de evitar a realização de condutas que, por elas criminalizadas, são chamadas de crimes. O sistema penal, na realidade, serve tão somente para exercitar o enganoso, danoso e doloroso poder punitivo. No âmbito da criminalização das ações relacionadas às drogas tornadas ilícitas, no entanto, o engano é ainda maior, porque mais do que não proteger a saúde, a intervenção do sistema penal causa, sim, danos e perigo de danos a essa mesma saúde que enganosamente anuncia pretender proteger. Com a intervenção criminalizadora do Estado sobre o mercado de determinadas drogas tornadas ilícitas, esse mercado é entregue a agentes econômicos que, atuando na clandestinidade, não estão sujeitos a quaisquer limitações reguladoras da sua atividade. Nesse ponto, já se pode constatar um dos maiores paradoxos da proibição. A ilegalidade significa exatamente a falta de qualquer controle sobre o supostamente indesejado mercado. São os criminalizados agentes que decidem quais as drogas que serão fornecidas, qual o seu potencial tóxico, com que substâncias serão misturadas, qual será o seu preço, a quem serão vendidas e onde serão vendidas. Os maiores riscos à saúde daí decorrentes são evidentes.
A clandestinidade imposta pela proibição implica a falta de controle de qualidade das substâncias tornadas ilícitas e, consequentemente, o aumento das possibilidades de adulteração, de impureza e desconhecimento do potencial tóxico daquilo que se consome. Além disso, a clandestinidade cria a necessidade de aproveitamento imediato de circunstâncias que permitam um consumo que não seja descoberto, o que acaba por se tornar um caldo de cultura para o consumo descuidado e não higiênico. A demonização das substâncias proibidas apresenta-as como um mal em si mesmas, sem que sejam consideradas as diferentes formas em que seu consumo pode se dar. Com base nessa visão maligna e na inviável pretensão de erradicar toda forma de consumo, fazem-se campanhas impositivas da total abstinência, consagrando slogans do tipo "diga não às drogas", ou campanhas aterrorizadoras, não raro seguidas de imagens de degradação de pessoas apresentadas como se fossem representativas da totalidade do universo de consumidores. A falta de credibilidade desse discurso aterrorizador, fundado em uma distorcida generalização, acaba por conduzir à desconsideração de quaisquer recomendações ou advertências seriamente feitas sobre alguns riscos e danos à saúde, que realmente podem advir de um consumo excessivo, descuidado ou descontrolado, não só das drogas tornadas ilícitas, como de todas as substâncias psicoativas, ou mesmo dos mais diversos produtos alimentícios. A carga do proibido sugere a ocultação, assim dificultando o diálogo, a busca de esclarecimentos e informações, especialmente no que concerne a adolescentes e seus familiares ou educadores. A proibição ainda introduz um complicador à assistência ao tratamento eventualmente necessário, funcionando tanto como fator inibitório à sua procura, por implicar na revelação da prática de uma conduta tida como ilícita, às vezes com trágicas consequências, como em episódios de overdose, em que o medo dessa revelação paralisa os companheiros de quem a sofre, impedindo a busca do socorro imediato, quanto como fator de preconceitos, até mesmo por parte de muitos profissionais da saúde, que, dominados pelo discurso estigmatizante e demonizador das substâncias proibidas e de quem as consome, ainda desconhecem ou resistem a aderir às mais eficazes ações terapêutico-assistenciais fundadas no paradigma da redução de riscos e danos. O compromisso dos psicólogos, expressado no preâmbulo do seu código de ética, respeito e promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promoção da saúde e qualidade de vida das pessoas e das coletividades, contribuição para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse compromisso ético, de certo, está a impor a adesão dos psicólogos, a mobilização para pôr fim a esse quadro. É preciso que psicólogos e todas as demais pessoas compromissadas com a efetivação dos direitos humanos nos mobilizemos para legalizar a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas. O fim da guerra às drogas e a substituição da proibição por um sistema de legalização e consequente regulação de todas as drogas são o passo mais urgente para conter a expansão do poder punitivo, preservar os direitos fundamentais e a própria democracia e reduzir a violência, os danos sociais, os sofrimentos, as injustiças, as exclusões. E são essas as questões que eu queria trazer nessa abertura dessa importante conferência promovida pelo Conselho Federal de Psicologia, a quem eu mais uma vez agradeço a oportunidade de falar. Então, já queria anunciar que algumas pessoas já solicitaram e que esse texto que acabou de ser apresentado, ele estará disponibilizado no nosso site, né, então, para consultas posteriores. Mas é preciso lembrar, então, que nós estamos nesse primeiro dia do 7º Seminário Nacional de Psicologia e Direitos Humanos. Iniciamos com uma mesa de abertura para que nós possamos nos aquecer com o tema. E agora a conferência, ela coloca uma questão, ela coloca a questão que nós queremos discutir, né? Ou seja, é pensar o paradigma de guerra que compõe todo o sistema penal brasileiro e, portanto, a lógica de inimigo interno que vem dessa lógica de guerra. E, portanto, uma lógica de inimigo interno que não somente
elege alvos primordiais, mas que principalmente faz de alguns de nós os chamados carreiristas da indisciplina. Pensamos também sobre a articulação entre norma, transgressão e castigo, que fundamenta todo o discurso criminológico, e pensamos que sujeitos advêm dessa relação entre norma, transgressão e castigo. Sujeitos esses que estão o tempo todo formatados a partir da ideia de segregação, de culpabilização e de infantilização. E que, portanto, políticas públicas são produzidas para dar conta desses sujeitos segregados, culpabilizados e infantilizados. É preciso pensar, antes de mais nada, de que modo o medo ele acaba sendo utilizado como argumento para a produção de políticas públicas, e quando nós pensamos no medo como política pública, pensamos imediatamente na noção de periculosidade. Né? Quem são os perigosos e a que perigosos as políticas do medo estão sendo eficazmente combatidas. E é preciso pensar, antes de mais nada, nas políticas de encarceramento. Encarceramento esses que não se dão apenas nas prisões, mas em diversas instituições, muitas delas em nome da proteção e do cuidado. E Maria Lúcia Caran termina, né, a sua conferência chamando a atenção para a questão ética dos psicólogos. Ética esta que diz respeito aos efeitos das intervenções que nós produzimos cotidianamente. E é preciso, portanto, pensarmos, discutirmos e problematizarmos que efeitos e que intervenções são essas para que a ética não seja apenas uma questão retórica. Né? Então, acredito que nossa primeira manhã, além de nos aquecermos para o tema, a questão ela foi colocada. Vamos agora, então, sair para o nosso almoço. Retornaremos às 14 horas e pedimos encarecidamente que as pessoas sejam pontuais no retorno, né, porque teremos 2 mesas na parte da tarde, mesas essas que serão terminadas com perguntas, colocações da própria plateia, né, mas para que isso aconteça é necessário que nós cumpramos os nossos prazos. Então, às 14 horas, nós retornamos com a mesa Política Atual de Álcool e Outras Drogas e Perspectivas. Às 16 horas, a mesa População de Rua e Consumo de Drogas, Vulnerabilidades Associadas. Depois dessas 2 mesas, teremos uma reunião das Comissões de Direitos Humanos, do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Psicologia. E amanhã teremos, então, a primeira mesa às 9 horas, Infância, Adolescência e Droga, e às 11 horas, Criminalização, Efeitos Jurídicos, Penais e Sociais. Então, às 14 horas, nos veremos de novo, né? Então, pedimos a pontualidade para que realmente nosso seminário ele aconteça tal qual nós planejamos. E, mais uma vez, obrigado a todos aqueles que presencial e virtualmente estão nos assistindo. Já temos uma contabilização de mais de 2.000 pessoas nos assistindo, né? Então, precisamos agradecer a todos que tornaram possível esse seminário, né? Obrigado.